Fala, rapaziada, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Segunda-feira, 6 de abril. Hoje é o primeiro dia que a primeira previsão colocou como sendo o dia mínimo no início do... o dia mínimo para o pico. Mas parece que a curva deu uma achatada ou está dando subnotificação, né? Por exemplo, em Minas Gerais cresceu 800% o número de mortes por insuficiência respiratória, pneumonia, etc. Né? São casos que provavelmente não foram feitos testes para Covid-19, mas os números oficiais falam em mais de 11 mil infectados hoje e 487 mortes, 486 se não me engano. Então, vamos continuar aí tomando as medidas que, em princípio, parece que estão dando certo. Beleza? Eu tava assistindo lá a propaganda. Opa! Tava assistindo lá o vídeo sobre a nova track lá no canal Acelerados. Que o Cássio tava falando lá sobre... respondendo as perguntas, né? Assim como foi feito o vídeo do Polo GTS, né? Mesmo formato. Na ocasião lá ele parece estar com uma Premiere, né, daquela cor de lançamento azul. E tá falando do carro lá, jantar, respondendo as perguntas, aquela coisa toda, né? E aí uma hora que ele fala lá, qual versão, alguém pergunta, né? Pô, você, Cássio, qual versão que você escolheria e tal, com qual versão você ficaria, né? Tal. E aí ele fala, cara, eu ficaria com a primeira versão, se eu não me engano, a primeira versão com motor 1.2 turbo, né? O cara é entusiasta, o cara é piloto. Então, ele ficaria com a primeira opção. Essa opção ele coloca como o valor de R$90 mil. E aí, eu fui dar uma olhada nessa categoria, né? Nessa faixa de valor, o que você consegue e tal. Caralho, porra de gente na rua. E aí eu pensando assim, se a pessoa faz questão, né? Vamos falar daquela questão do perfil mesmo. Se a pessoa faz questão de um carro 0 km, se a pessoa faz questão de um carro dessa categoria, de SUVs compactos, né? De acordo com o perfil dela. Se a pessoa faz questão de um modelo 2020, 0 km, por R$90 mil, dessa categoria, a gente tem como opção, por exemplo, Fiat Renegade. Fiat Renegade, por quê? Motor 1.8, não recomendo. Ah, mas é vendido pra caramba. Vai lá. Nissan Kicks também não recomendaria, não nesse valor, tá? Não da versão que você conseguiria e tal. Você conseguiria dessa categoria também, por exemplo, se você faz questão do carro 0 km, e aí eu coloquei uma faixa de preço de 88 a 92 mil. Porque 90 mil, né, aquela coisa. Você consegue a versão top de linha, por exemplo, do EcoSport, a Storm, com motor 2.0 e tração, tá? É claro que a gente não está falando de um desempenho off-road, aquela coisa, mas pode fazer diferença dependendo lá do teu uso. Ah não, fim de semana tem um sítiozinho, quando chove a estrada fica meio lameadinha, pode ser uma opção para você. Mas aí num caso desse, eu pensaria em outra coisa, posso falar mais na frente sobre isso. O que mais que você consegue comprar na mesma categoria, mesma faixa de valor aí? Você vai conseguir comprar também, pensando num uso mais de cidade mesmo, tá?
sem estradinha de terra buraqueira, nada disso. Eu, particularmente, iria de Honda HR-V 1.8, tá? Tem uma diferença, quem precisa de porta-malas tem que ficar atento, que a versão 1.5 turbo, que eu acho que nessa faixa de valor você não consegue comprar, ela tem um porta-malas um pouquinho menor, se eu não me engano, tá? Por favor, aí, se eu estiver falando besteira, se for o contrário, me avisa. Mas eu iria de HR-V 1.8 se fosse uso urbano, tá? Agora, se eu precisasse de um carrinho para estradinha de terra, buraco, uma laminha de leve, uma pirambeirazinha de terra, não sei, eu iria, aí uma faixa de preço até bem abaixo, lá pelos 80k, eu iria de Duster 2.0 com tração, câmbio manual, pensando na durabilidade do carro, pensando no quanto você vai gastar de manutenção e tal. Se fosse uma coisa um pouco mais pesada, um uso um pouco mais pesado, aí eu iria de picape cabine dupla diesel, certo? Nessa faixa de preço, semi-nova, pouco rodada, ia procurar aquela pérola, entendeu? Tá? Então, pensando em durabilidade, quero um SUV compacto, mas quero durabilidade, baixo custo de manutenção, eu iria de Renault Duster ou Oroch 2.0, câmbio manual. Se for a Duster, tem com tração, a Oroch acho que não tem, tá? Mas é um carro que não vai te trazer muita dor de cabeça em relação à manutenção. Se for uso urbano, eu iria de HR-V, tá? 1.8, sem pestanejar. E se você não gostou dessas duas opções, você tem a opção do Ford EcoSport 2.0 com tração, o Storm, que aí ficaria ali, ó, entre uma Duster e um HR-V ali no uso. O EcoSport eu acho que aguenta um pouquinho mais de porrada do que a HR-V, de buraquinho, uma laminha leve, tá? Mas também não é pé durão como a Duster, então fica ali no meio, tem essa opção, beleza? E se você for pensar na Duster, com esse orçamento de 90 mil, eu ainda colocaria um lift kit, de repente, se sobrasse dinheiro, até um guinchinho na frente para melhorar aí, certo? Mas tudo depende do seu uso, do seu perfil, aquela coisa que a gente geralmente conversa. Então, assim, na minha opinião, não, CC, não, 90 mil nessa Tracker nova, não, faz isso não, garoto. Beleza, rapaziada? Se cuidem, tá? Agora a gente vai começar não, a gente já começou, né? Mas vai subir o pico da montanha agora, tá? Então é a hora máxima da gente tomar todos os cuidados que pudermos. Fique em casa, lava as mãos. A gente precisa se cuidar. Valeu, rapaziada? Aquele abraço. Tamo junto sempre. Se você concorda comigo, comenta aí. Se você discorda, comenta também. Beleza? Valeu!